Você acabou de passar na faculdade de medicina, provavelmente está muito feliz, ansioso e perdido ao mesmo tempo. Esse vídeo é pra você. Gente, é um sentimento de felicidade quando você passa, só que ao mesmo tempo sua mente vira uma confusão. Você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Por onde eu vou estudar? O que eu vou usar para estudar? Material, meu Deus, jaleco, estetoscópio, livros, meu Deus do céu, parece que o mundo tá acabando e você tem 1.500 coisas para comprar. Mas calma que não é assim. Por favor, gente, por favor, me escuta. Eu vou dar aqui algumas dicas pra vocês que eu gostaria de ter recebido. Inclusive, algumas eu até recebi, tá? Eu procurei muitos vídeos aqui no YouTube antes de começar a faculdade. E assim, todos os vídeos de dicas eu acho que eu assisti. E aí agora eu falei assim, por que não vou fazer um vídeo de dicas, né, pro primeiro período, né? Eu tô no segundo período da faculdade agora. Inclusive, tô na minha segunda semana de aulas, pós as férias, né, de julho. E é isso, vou dar aqui pra vocês as melhores dicas possíveis para que você não gaste seu dinheiro à toa, para que você vá bem na faculdade durante o primeiro período. Gente, eu anotei as coisas pelo tablet, então eu vou lendo aqui pra vocês, tá? Primeira, não compre tudo antes das aulas começarem. Gente, eu criei uma lista, assim, de umas 15 coisas que eu precisava comprar antes de começar as aulas. Então tinha lá jaleco, pijama cirúrgico, estetoscópio, tênis branco e Crocs, caderno inteligente, livros de não sei o que lá, enfim, um monte de coisa que eu não precisava para o primeiro período. E não é só pro primeiro. Gente, às vezes você não precisa daquilo nem pro primeiro, nem pro segundo, nem pro terceiro, nem pro quarto. Às vezes você nem precisa daquilo pra nada, ok? E a gente cria uma coisa na cabeça de que precisa comprar aquilo, porque senão você vai ir mal na faculdade. Mas nem isso, é que assim, é uma necessidade, tipo, passei, então por isso eu mereço comprar isso, isso, isso. Mas, gente, assim, eu, pelo menos, sou uma pessoa que odeia comprar as coisas e deixar guardado. E muitas coisas que as pessoas falam aqui na internet que você precisa, na verdade você não precisa, vai ficar guardado, tá? E você quase nunca vai usar. Então assim, vai por mim. Espera as aulas começarem, depois você começa a comprar um monte de coisa. Se a faculdade falar do jaleco, você já pode mandar fazer seu jaleco, tá? A única coisa que eu falo pra você, jaleco é o mais importante. Então manda fazer seu jaleco, bordado, tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo bordado. Mas assim, pijama cirúrgico, eu fui desesperada. Eu cheguei um pouquinho atrasada na faculdade, cheguei no segundo bimestre, no caso, e eu cheguei lá e aí, tipo assim, ninguém tinha pijama cirúrgico. Eu falei assim, como assim? A coordenadora falou que tinha que fazer e eu fiz correndo. Tipo, até paguei mais caro pra abordar mais rápido, porque minha aula ia começar na segunda. Minha aula ia começar na segunda, na minha cabeça eu já tinha que estar com o pijama pronto lá, vai que precisa, não sei o que. Gente, pra quê? Pra quê? Eu podia ter pagado baratinho e pegado em, sei lá, 12, 20 dias e não teria problema algum. Eu paguei mais caro pra ser mais rápido e não precisava. Então, assim, por favor, não faça nada disso antes de começar as aulas, tá? A galera lá no terceiro período que nem tem ainda pijama cirúrgico, então não tem, assim, a necessidade, ok? O jaleco sim, tá? O jaleco você precisa ter bordadinho, bonitinho, tá bom? Pega um tamanho que fique legal no seu corpo e é isso. Então aqui eu coloquei, né, espere conhecer a metodologia da faculdade, né, converse com os alunos veteranos para saber, né, pede dica para eles, porque cada faculdade é de um jeito também, tá, gente? Então assim, tô falando aqui da minha, em relação ao pijama cirúrgico e tal, mas às vezes na sua, realmente, você já é obrigatório desde o primeiro. Aí você conversa com o veterano, manda fazer seu pijama e tal, mas não precisa de muita correria. Você pode fazer tudo certinho, tudo bonitinho depois que começarem as aulas, então calma. Tá bom? Descubra quais livros os professores realmente usam. Não adianta, gente, não sai comprando livro. Porque eu vi no TikTok que esse livro de anatomia é muito bom e não sei o que, vou comprar porque vai ser esse o melhor e tal. E você chega lá e a professora fala, esse livro é uma merda, não usem. Aí você já comprou, deu 500, 600 reais no livro, e aí você tá lá com o livrinho que o TikToker fulaninho de tal falou que é o melhor. Gente, não faça isso. Então espere o professor falar quais os livros que ele gosta de usar, que ele acha legal e tal, mas tem um porém, e essa é a próxima dica. Não vá só pela opinião do professor em relação ao livro, tá? Eu já vou falar pra vocês uma experiência que eu tive sobre isso, porque às vezes o professor é meio apaixonadinho por uns livros, tá, gente? A minha professora, por exemplo, do primeiro período, ela gostava muito do Tortora. E aí ela, gente, Tortora. Só que ela nem falava muito dos outros livros, sabe? Era só Tortora. Aí as monitoras, usa o Tortora. Mas assim, eu não gostava do Tortora, eu odiava. E eu falei, vou usar o More, que é esse livro aqui, inclusive.
vou usar o More porque eu adorei esse livro. E eu comecei a realmente estudar pelo livro e tal. E eu gostei muito desse livro desde o início. Esse aqui. Ele é muito bom, na minha opinião. E aí, gente, a professora do primeiro período não usava muito esse livro e tal, não falava muito dele. E eu falei, beleza, não tô nem aí. É por ele que eu entendo, por ele que eu vou continuar estudando, porque a anatomia é só uma, né? E é isso. E aí eu estudei o primeiro período todinho com o More. E aí eu cheguei no segundo período e a minha professora atual, ela é apaixonada no More. Então, tipo assim, pra ela, esse é o livro base das aulas, de tudo. Tudo pra ela, esse livro aqui, ó, maravilhoso. Aí ela também gosta, né, do Atlas, do Netter, gosta do Anatomia Sistêmica, do Netter, e do Anatomia Clínica, do Netter também. Mas esse livro aqui é o livro base pra teoria e tal. Então, isso é muito variável, de professor para professor, qual é o melhor livro. Então, assim, não compre o livro que o professor acha que é o melhor, sabe? Leia os livros, pelo menos um capítulo, uma página, sei lá, gente. Leia o livro para saber se realmente você vai gostar do livro, tá bom? Se eu não tivesse gostado do More, eu também não usaria o More, tá bom? Eu teria usado outro livro que eu gostasse mais. Então, às vezes, assim, a escrita do autor, às vezes as imagens. Então, esse livro aqui, eu achei ele perfeito, porque eu amo as imagens desse livro e eu amo a teoria dele. Então, o conteúdo pra mim é muito bom, é fácil, claro de entender. E não tem muita coisa assim, sabe? Encheção de linguiça, é uma coisa bem direta. Tem a parte clínica, que normalmente é essa partezinha azul, que ajuda bastante a gente na semiologia. Então, eu gosto muito desse livro. Só que a minha professora do primeiro período, ela não falava muito dele. E eu caguei, andei, usei ele, e agora a minha professora do segundo período ama ele. E eu dou graças a Deus que eu já gosto desse livro. Por quê? Porque, gente, ela é cirurgiã geral e ela é muito boa. Ela é fera, assim, como professora. Ela é muito boa. E eu odiaria olhar pra ela e falar, eu não gosto desse livro. Tipo assim, né? Mas graças a Deus que eu gosto desse livro. Então, vamos de More. Já é uma indicação aí, começa a ler esse livro e ver se você vai se adaptar a ele, porque eu consigo me adaptar muito bem e eu adoro. Vamos para a próxima dica, que é caderno, notebook ou iPad. Gente, isso aqui é uma coisa muito pessoal. Eu prefiro o iPad, mas eu sinto falta de um notebook bom, tá? Eu sinto falta principalmente para fazer trabalho, para você editar alguma coisa, algum arquivo, PDF de professor, né? Às vezes para fazer um resumo digitado é muito melhor o notebook, mas eu amo meu iPad, amo, porque eu consigo abrir slide de professor e acompanhar durante a aula. É muito prático, é muito levinho, então assim, não é um custo tão alto que nem um notebook bom, né? Se você for comprar um notebook bom, é muito caro. Enfim, então eu gosto do iPad, gente, e eu comprei esse, já tem mais de um ano que eu tenho ele, esse tecladinho da Logitech, e ele é maravilhoso, eu juro pra vocês, isso aqui é maravilhoso, tá? Porque não é aquela digitação ruim que nem aqueles tecladinhos quadrados, assim, aquilo ali pra mim não dá, tá? Não dá, isso aqui é muito confortável digitar, parece que você tá realmente, assim, num MacBook, numa coisinha pequenininha, né, porque não é grandão, mas ele imita um teclado mecânico bem legal, sabe? Eu gosto muito. E comprei também o mouse dele, gosto muito também. Esse aqui da Logitech. Então isso aqui pra mim vira um notebook. Eu só queria trocar o meu iPad, porque esse aqui é o de botão. Eu queria um pouquinho maior, sabe? Um outro pouquinho maior, assim, porque fica melhor pra ver as coisas, enfim. Mas enfim, eu amo o meu iPad, amo de verdade, e eu consigo estudar muito bem com ele, gente. Agora, vamos lá. Caderno. Caderno é cada um por si. Por quê? Eu comecei o primeiro período muito perdido, então eu fazia um pouco em uma coisa, um pouco em outra. Então eu escrevia tudo no caderno, depois eu falava, não, eu quero escrever pela canetinha do iPad, eu escrevia no GoodNotes, aí depois eu quero fazer resumo digitado, eu quero fazer resumo no Notion digitando, e aí cada matéria era em cada lugar, fiquei meio assim. Mas a dica que eu dou pra vocês, testem tudo. Então o primeiro período tá aí pra isso mesmo, gente. Claro que assim, você não vai ficar deixando a matéria e tal, aquela bagunça, não. Mas testem tudo. Então testa no iPad escrevendo pela caneta,
testa no caderno, testa, vê como você absorve mais, entendeu? E aí, digitando, ai, pra mim não adianta nada, é a mesma coisa que nada, então não faz isso. Ah, não, escrevendo pra mim é uma bosta, então não faz isso. Então, assim, vai testando pra ver qual que você consegue se adaptar melhor, tá bom? Mas eu vou ler aqui o que eu coloquei pra vocês. O caderno é muito barato, ajuda, né, você memorizar ali quando você escreve e tal. Eu não gosto de escrever, tipo assim, fazer um resumo pelo iPad, eu não gosto. Mas enfim, então assim, pra escrever eu prefiro no caderno, mas isso é pessoal. O notebook, ele é muito bom pra digitar rápido e bom pra fazer trabalhos, né, eu coloquei aqui. Já o iPad tablet é muito bom para PDF, então slide, professor, PDF e a organização. Na minha opinião, organização, você consegue se organizar muito melhor por um iPad, porque aqui, gente, é uma coisa muito prática. Tirou da bolsa, acabou, entendeu? Acabou. É carregar ali um carregadorzinho na tomada igual o celular, rapidinho carrega. É muito tranquilo, muito fácil de organizar, você consegue criar pasta, aplicativo, tudo muito fácil, porque no notebook muitas vezes não tem, né, alguns aplicativos, é mais pesado, mais difícil para carregar assim para todos os lugares. Você não consegue, né, escrever com uma canetinha e tal. Enfim, gente, tem algumas limitações, da mesma forma que o tablet, iPad tem limitações também em relação a editar trabalho, fazer slide, é bem chato fazer pelo iPad, na minha opinião. Mas é isso, gente. Tem gente lá na minha sala que não consegue nem usar isso aqui. Usa só caderno. É caderno e acabou. Então vai de pessoa para pessoa, tá bom? Mas testem tudo para saber qual é o melhor para você, beleza? Então vamos lá. Próxima dica: livros. Você realmente precisa comprar livro? Gente, assim, claro que é muito legal. Se eu tivesse todos os livros, né, que eu quisesse, seria bem legal. Mas não precisa, tá? Não precisa comprar, porque muitas vezes você vai usar o livro por 1, 2, 3 períodos e aí acabou. Por exemplo, se eu pudesse, eu compraria o More pra mim, esse aqui é o da faculdade, mas eu compraria um pra mim. E só, por enquanto só. E o Guyton eu compraria também, porque são 2 livros muito bons. Mas já livros de semiologia, sabe, o Porto. Algumas matérias no Porto é muito básica, é muito raso. Então você vai usar um outro livro, né? Tipo aquele Milton Martins ou o Rocco. Enfim, tem vários outros livros de semiologia que dá pra usar. Então eu não compraria nenhum de semiologia porque pra mim não vale a pena, sabe? Mas tem livros que eu gosto muito e eu gostaria de comprar. Mas assim, realmente você não precisa, muitas das vezes, comprar livro, tá? Pelo menos na minha faculdade, a maioria dos livros que eu preciso eu consigo usar ou lá, ou alguns eu consigo pegar para levar para casa, tipo esse daqui. Mas, por exemplo, Porto, Guyton, que é bem concorrido, às vezes eu consigo ler só na faculdade, só na biblioteca. Mas você, assim, não tem a necessidade de comprar livro. Além disso, tem um aplicativo da minha faculdade que chama Minha Biblioteca. E aqui, gente, a faculdade vai comprando os livros, né, para disponibilizar pra gente. E eu tenho muitos livros aqui, então, ó, eu baixo todos os livros que eu preciso e eu consigo usar tranquilamente aqui. Além disso, tem os PDFs também, que o pessoal sempre manda, né? Sempre tem PDF para todo lado, alguns sites aqui piratas que tem PDF, enfim. Eu tenho até bastante livro em PDF, não uso mais, mas eu tenho salvo. Se alguém quiser precisar, pode mandar aqui. Mas, né, claro, se você tiver dinheiro para comprar e tal, eu compraria alguns, né? E é isso. Eu coloquei aqui, né? A maioria das universidades possui biblioteca, livros digitais e tal. A próxima dica é inteligência artificial. Como que eu uso inteligência artificial? Sem ficar burra. Esse é o ponto. Gente, não tem problema você usar IA na faculdade. O problema é você ficar dependente da IA para entender as coisas, entendeu? Então, assim, por exemplo, abrir um livro, não consigo entender aquilo ali. Chat, por favor, me explica, não sei o que, não sei o que. Aí o chat vai explicar tudo bonitinho, bem didático, bem tal. Mas você vai ficar burro cada vez mais. Por quê? Quando o chat te explica, você vai achar, nossa, eu tô muito inteligente, tô ficando cada vez mais inteligente, que eu tô entendendo tudo e tal. Mas o chat, ele é programado para te explicar de uma forma muito fácil, né, pra você entender. Então, assim, principalmente quando você fala, chat, me explique detalhadamente, me explique didaticamente, me explique como se eu fosse um jumento, me explique como se eu tivesse 5 anos de idade.
ele vai fazer isso, ele vai te explicar realmente dessa forma. Mas quando você pegar um artigo científico para ler, quando você pegar um livro assim mais complexo e tal, você não vai entender nada. Eu não falo isso como uma pessoa que não faz. Só que é uma dica que eu tô dando já do início, sabe? Tentando abrir a mente de vocês, porque eu tô me forçando a parar de fazer isso, sabe? Porque eu percebi que quando eu faço isso, eu literalmente não aprendo, sabe? Eu só decoro ali o que o chat me passou, eu pego aquela informação, eu sei daquilo, só que passa um mês e eu não lembro de nada mais, entendeu? Então não adianta pra mim. Não adianta, porque eu vou ser uma médica, cara, eu vou lidar com vidas, é uma coisa muito complexa, sabe? É muito complexo, muito complexo. Quando eu paro pra pensar assim, meu Deus do céu, quanta responsabilidade. Entendeu? É muita responsabilidade. E eu paraliso, assim, tem hora, eu fico tipo, mano, será que eu vou ter capacidade disso? É bizarro, gente. A faculdade mexeu com o meu psicológico de uma forma que vocês não estão entendendo. Mas é isso, então... Pode, só que é o que minha professora de semiologia fala, Helena maravilhosa. Ela fala que a gente só não pode, tipo, perder o nosso raciocínio clínico, sabe? A gente precisa olhar para aquilo e saber interpretar aquele exame, aquela anamnese, aquele caso ali. A gente não pode ficar dependente de ChatGPT para explicar aquilo ali pra gente. Porque no dia a dia não é assim que funciona, entendeu? E é isso. Sobre a inteligência artificial. Agora vamos falar de flashcard. Se você quer decorar uma coisa rápido, flashcard, tá? Então, faça flashcard, de tarde revise o flashcard, de noite revise o flashcard, no outro dia, flashcard, decorou. E é isso, entendeu? Então, assim, ajuda muito a decorar as coisas, tá? E uma dica que eu dou é usar o notebook LM para fazer os flashcards ou aqueles testes que lá tem. Se vocês quiserem, eu posso depois mostrar como que eu uso o notebook LM para estudar. Mas eu não tenho paciência de fazer flashcard no Anki, tá? Eu ainda quero ter essa capacidade. Eu preciso ainda, né, desenvolver isso daí. Mas eu uso o notebook LM e facilita a minha vida quando eu preciso decorar uma coisa assim, muito óbvia, sabe? Então assim, eu pego um arquivo, monto lá um resumo do que eu quero, que eu preciso decorar e jogo no notebook LM esse arquivozinho e boto pra fazer flashcard, tá? Quando o arquivo é muito grande, tem muita informação, o notebook LM ele faz uns flashcards mais geralzão, mas quando você manda um arquivo bem focado no que você quer, ele monta flashcards baseados só naquilo ali e fica muito bom. Juro, gente, pode fazer aí, pode testar e me fala. E eu coloquei aqui uma observação, né? Usa apenas para decorar aquilo que realmente você precisa decorar. Tem coisa que não dá para estudar por flashcard, tá, gente? Então, assim, não tente estudar tudo, fazer flashcard de todas as matérias, não vai dar certo. Faça flashcard para matérias que você precisa decorar. Decorar nomezinhos, sabe? Então, vamos lá, uma matéria que dá pra fazer flashcard. Semiologia dá pra você fazer flashcard, tá? Então, por exemplo, você tem ali muitas manobras pra fazer e aí você precisa decorar. Em ósteo, tem muita manobra. Na minha opinião, dá pra você usar flashcard pra anatomia, semiologia, imunologia dá pra você usar. Mas tem algumas matérias que não tem como, sabe? Tipo, vou estudar aqui bioquímica por flashcard. Tipo, não faz sentido na minha cabeça. Assim, pra mim, eu acho que o estudo não vai render tanto. Mas é isso. Outra dica, não negligencie anatomia. Gente, não faça isso. Não faça isso. Então, o máximo de vezes que você pode ir no laboratório, vá. O máximo de vezes que você pode estudar anatomia, estude. Não negligencie, porque é muito interligado, sabe? A anatomia é interligado com tudo. Então, se você não entendeu anatomia, você não vai entender nada. Se você não entendeu fisiologia também, você não vai entender nada. Então, sei lá, estude anatomia e fisiologia. Não negligencie as duas, porque as duas ali você precisa. Se você não souber, você não vai entender semiologia, por exemplo, e aí vai ficar muito difícil. É isso, gente. Por favor, não negligencie.
Gente, enquanto eu tava gravando o vídeo ontem, meu celular descarregou e eu não consegui finalizar o vídeo. Então, eu tava editando agora aqui e eu percebi que ia ficar muito ruim sem finalização. Então, tô gravando aqui só a parte final pra vocês. Mas eu não consegui dar todas as dicas que eu queria no vídeo. Mas eu percebi que vai ficar muito grande se eu for dar todas as dicas. Então eu quero fazer a parte 2 desse vídeo aqui, né, terminando aí de dar as dicas. Quero falar sobre professores, sobre aplicativos, organização na faculdade de medicina, porque assim, gente, é uma faculdade que toma muito seu tempo. Você precisa de organização e é isso, sabe? Faltam algumas dicas ainda que estão escritas aqui no tablet, mas como o vídeo tá muito grande, eu vou dar a minha última dica final e terminar o vídeo, tá? Então vai deixando o like aí pra eu saber se vocês, né, estão gostando. E comenta aqui se você quer realmente essa parte 2. Vamos lá, minha última dica é: tenha uma plataforma de ensino para te auxiliar. Gente, isso daqui não é tipo assim, ai, nossa, eu preciso de uma plataforma, né, para ir bem nas provas, para tirar notas boas, para aprender as coisas. Não é isso, tá, gente? É que assim, na faculdade de medicina, a maioria, né, dos cursos são no modelo PBL. E no modelo PBL você tem que ter muita autonomia para estudar. Então, assim, é complicado, não é fácil. A maioria dos professores não dão aula para você aprender do zero. Eles dão aula só ali para complementar o que você já estudou em casa, porque você tem que ter chegado na aula, pelo menos na minha faculdade ainda tem aula. Tem faculdades que nem aula tem mais, é mais resolução de casos clínicos, tutorias, enfim. Eu tenho tutoria, mas eu tenho também aulas, né, durante o dia ali e tal. Então, assim, você não pode chegar na sala sem saber nada do assunto, você tem que ter estudado em casa. E uma plataforma vai te ajudar muito. A plataforma que eu uso se chama a plataforma MedEsper. Eu vou até mostrar pra vocês mais ou menos depois como funciona. Mas enfim, não tenho dinheiro pra pagar uma plataforma. Gente, então procure professores bons no YouTube, sabe? Porque assim, às vezes só com o livro ali você não vai conseguir entender, tá, gente? Assim, não é fácil você ler o livro, interpretar o livro no primeiro período da faculdade, entender tudo, estudar só pelo livro. Eu falo que eu não consegui fazer isso. Então, assim, se você consegue, maravilha! Se você consegue ler os livros de medicina super complexos e interpretar e fazer uma boa prova, aprender e absorver todo aquele conteúdo, maravilha, perfeito. Mas se você não consegue, tem vários professores muito bons no YouTube também, tá? Eu conheço vários, eu posso até dar dica aqui pra vocês, inclusive de anatomia. De fisiologia eu não costumo ver vídeo no YouTube, eu adoro a plataforma do Caio, que é essa plataforma MedEsper, porque ele é muito bom explicando fisiologia. E ele explica igualzinho no Guyton. Tipo assim, eu vejo a aula dele, vou pro Guyton e tá, tipo assim, a mesma sequência, sabe? Do livro tá as aulas e tá tudo muito bem explicado. Às vezes no livro eu não consigo entender e eu, tipo, vou pra aula, tá perfeito. Mas, enfim. E de anatomia, eu assisto também do Caio, muito boas aulas dele. Mas eu gosto também do Anatomy Flix, que tem de graça no YouTube. Não é todas as matérias que tem, né? Porque ele também tem um curso, mas eu gosto bastante. E é isso, assim, os que eu mais assisto. De semiologia, eu sempre dou uma pesquisada no YouTube também pra ver, né, ali os exames físicos, o pessoal fazendo. E o estudo teórico, eu gosto de usar o livro mesmo, ou algum resumo de veterano, né, que seja baseado no livro. E assim, gente, só confie em veteranos que realmente você sabe que dá pra confiar. E assim, eu só confio nos veteranos, assim, que eu realmente conheço, sabe? Então assim, tem uma monitora de anatomia lá da faculdade que ela é maravilhosa, perfeita. Eu confio muito nela, ela é inteligentíssima, confio muito nela. Então eu confio nos resumos que ela passa, nos slides, enfim. Então, assim, não confie em qualquer pessoa, não pegue qualquer material na faculdade e utilize aquilo ali como se não tivesse perigo nenhum, porque às vezes as pessoas só pesquisam no chat, mandam o chat fazer resumo e tal, e realmente isso é muito complicado, porque assim, às vezes você chega numa aula prática e a professora fala, tipo, X, só que lá no resuminho do fulaninho de tal, você leu Y. E aí você vai querer debater com o professor, sabe, que não é X, é Y, porque você leu naquele resuminho. Só que, assim, você não tem embasamento, você não tem argumento ali pra falar que o professor tá errado, enfim. Então, assim, sempre quando dá um problema em relação à fala do professor, a gente sempre usa o livro pra, né, debater com o professor, por exemplo. Professor, mas no Porto tá assim, assim, assado. Não seria assim? No Porto assim? Me mostra, por favor, né? Aí você tá lá, aqui, ó, tá escrito. Então, assim,
Não confie em todo mundo, por favor, tá? Então é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo mostrando pra vocês a plataforma do Caio. Tá muito boa, tá? Eu fiz cursinho com a plataforma SAD e é no mesmo estilo, tá? O coordenador da plataforma SAD é dono. E realmente a plataforma dele tá muito, muito boa, tá, gente? Tem questões, tem a página ali de revisão, tem questões de residência, né? Ali ele tá focando muito em anatomia e fisiologia, que são as matérias, assim, que na minha opinião são as mais importantes, mas ele já tá gravando, né, o curso de imunologia e pretende gravar vários outros. E, assim, tá muito boa e eu amo, 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 porque ele se baseia nos livros que eu mais uso, né, que no caso é o MOR, o Porto, tudo que eu vejo na plataforma dele e olho no livro, tá tudo muito parecido, né, a sequência, e isso facilita muito, muito minha organização. Mas é isso aí, gente, um grande beijo, até o próximo vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui, caso vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Beijo, beijo!